Entenda uma coisa, escute algo. Sobrenatural é aquilo que está além do natural, é aquilo que nós, por vezes, não vemos, talvez não ouvimos, talvez não enxergamos, talvez não tocamos. O sobrenatural de Deus, ele não pode ser visto, mas você precisa entender que ele é real. Eu queria que você sossegasse um pouquinho e ouvisse a palavra de Deus. Não tem mais nada importante que você tenha para fazer nesse momento que não seja receber a palavra de Deus. Qualquer outra coisa se torna secundário diante da ministração da palavra. Porque falou o Senhor, quem não ouvirá, diz a palavra. E aí, queridos, você talvez possa nem acreditar, talvez no sobrenatural, mas você precisa entender que ele é real e o sobrenatural influencia as áreas da nossa vida. E eu fico muito feliz porque Deus tem falado nessa casa, Deus tem falado conosco sobre vivermos o natural, o sobrenatural, sobre vivermos o poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa, eu e você, nós não podemos nos acostumar com o natural. Nós não podemos nos acostumar a viver uma vida apenas natural, não. Você foi feito para o sobrenatural. Você precisa entender, como diz Efésios 3:20, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, queridos. Você precisa entender que Jesus, ele te salvou e me salvou para vivermos uma vida de poder e de graça. Nós não somos seres terrenos que possuem uma experiência sobrenatural. Não. Nós somos do céu, nós não somos daqui, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos feitos e criados para boas obras, nós somos feitos e comissionados pelo Senhor para irmos, colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, que os endemoniados sejam libertos. A palavra de Deus diz, e porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal. Você pegar a serpente, isso não te fará mal algum. Nós estamos debaixo de uma palavra do sobrenatural de Deus para as nossas vidas, queridos. Você está aí, amém? Então você precisa entender que nós somos seres espirituais, seres sobrenaturais, vivendo uma experiência terrena. Nós fomos feitos para a dimensão da fé, nós fomos feitos para a dimensão do impossível. Você precisa entender que o que nós estamos vivendo aqui, isso se reflete no mundo espiritual, e o mundo espiritual é o que dita a nossa vida, porque o mundo invisível governa o mundo visível, o eterno governa o que é temporal, queridos, e Ele nos chamou, Ele nos salvou para isso. E como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,18, nós não fixamos os olhos naquilo que nós vemos, porque aquilo que a gente vê, isso é transitório, mas nós fixamos os nossos olhos naquilo que não vemos, que é eterno, e isso é o que coordena as nossas vidas. Então você precisa entender que Deus está atuando em nossas vidas, e o sobrenatural faz parte daqueles que servem a Jesus, porque Deus é um Deus de milagres, queridos. Deus é um Deus de milagres. E assim como você caminha numa praia, quando você às vezes está caminhando numa praia, você percebe pegadas, você não vê a pessoa que está caminhando, mas você sabe, alguém passou por aqui. Milagres é a intervenção de Deus na terra. Milagres são as pegadas de Deus na terra, mostrando a presença do Senhor passou por aqui, porque Deus é um Deus do sobrenatural, queridos. Sobrenatural é evidência da presença de Deus na terra. Sobrenatural é evidência da presença de Deus na terra. E eu e você, nós não podemos nos acostumar, não vivermos no sobrenatural de Deus. Sobrenatural não pode ser algo extraordinário. O sobrenatural precisa ser algo que nós vivemos constantemente em nossas vidas.
Porque o Senhor nos deu autoridade para isso, queridos. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre isso, sobre o poder sobrenatural da adoração. A adoração, ela é um estilo de vida natural que nos conecta com o sobrenatural. Como assim, pastor? A adoração é um estilo de vida que você vive hoje. Você vive na sua vida natural, mas conecta você na dimensão do sobrenatural de Deus. A adoração, ela conecta você naquilo que Deus está fazendo no reino espiritual. A palavra de Deus diz em Salmo de número 150, tudo quanto tem vida, tudo quanto existe, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nossa vida foi destinada para adoração ao Senhor. Tudo que eu e você vivemos é para louvor e glória do nome do Senhor, ou pelo menos deveria ser. Louvar ou adorar, a palavra louvor no grego, ela significa aleluia, que é a mesma coisa que nós falamos hoje de aleluia, louvor a quem é de direito, adoração a quem merece receber adoração. Agora eu e você, a gente pode entender que a adoração é o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida, do que Deus está fazendo em nós e de quem nós somos diante de Deus e de toda a sua obra, queridos. Só que preste atenção numa coisa, e escute isso. João 4:23 diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Preste atenção numa coisa, Deus não está à procura de adoração, você está me entendendo? Deus não está à procura de adoração. Deus, ele não é um ser egocêntrico, sentado num trono e dizendo, venham todos e fiquem me bajulando. Não, Deus, ele não é egocêntrico e está querendo aqui agora, não, vamos sentar e vocês todos venham e fiquem aqui me bajulando. Não, não é isso. Deus, ele não está à procura de adoração, o texto é bem claro. Deus está à procura de adoradores. Deus não é um Deus egocêntrico que quer ser bajulado. Deus é um Deus de amor, que resolveu vir e se relacionar comigo e com você, e dizer, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. A adoração, ela é o fruto, ela é o resultado de um relacionamento de amor do adorado com o adorador. A adoração, ela é resultado dessa relação do adorador com o adorado. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Deus está interessado num relacionamento contigo. Deus quer um relacionamento com você. E esse texto que nós lemos, se você quiser, você pode deixar sua Bíblia aberta, narra uma situação que acontece com Paulo e Silas, e que deixa evidente o poder sobrenatural da adoração, que se revela de uma maneira tão linda aqui. O dia de Paulo e Silas, se você for ver lá no versículo de número 16, começa quando eles decidem ir a um lugar de oração, de adoração. O texto deixa muito claro, diz assim, certo dia, indo nós, Paulo e Silas, para um lugar de oração, de adoração. Paulo e Silas tinham uma decisão, nós vamos adorar a Deus. Paulo e Silas tinham uma decisão, nós vamos entregar o fruto do nosso relacionamento com Deus. Só que talvez você não saiba a história, e eu vou te contextualizar agora. Só que de repente acontece uma série de coisas, acontece uma série de situações, e Paulo e Silas, que começa com uma boa intenção de adorar ao Senhor, tem várias coisas acontecendo.
E eu te faço uma pergunta e eu quero que você já comece a refletir. O que acontece entre o seu desejo de adorar e a sua entrega de adoração de fato? O que acontece entre essa sua intenção de adorar e verdadeiramente entregar a adoração? Paulo e Silas, eles saem com a intenção de orar e adorar ao Senhor. Eles encontram uma mulher que era escrava e ela estava endemoniada. E ela tinha espírito de adivinhação e ela dava muito lucro para os seus senhores. E Paulo e Silas, vendo aquilo, eles expulsam o demônio daquela mulher. E os senhores daquela mulher, então vendo que o seu lucro estava prejudicado, leva Paulo e Silas para a praça. Eles são arrastados para a praça, eles foram levados para um julgamento injusto, eles são acusados falsamente, tiram a roupa deles, os chicoteiam, maltratam eles, batem neles e por fim os lançam no mais profundo cárcere e eles ficam presos, queridos. Uau! Quanta coisa aconteceu antes que eles encontrassem um local de oração e de adoração dele. Quanta coisa aconteceu entre a decisão deles de adorar e o fato deles realmente adorarem. Quantas coisas aconteceu. Quem sabe você hoje veio para cá com esse intuito e você falou: cara, hoje eu estou indo adorar. E talvez uma série de coisas começou a acontecer na sua vida. Ou talvez você esteja vivenciando uma série de coisas que tem até te atrapalhado na sua adoração. Mas Paulo e Silas, diz a palavra, que por volta da meia-noite, lá no cárcere, eles começam a adorar ao Senhor. Um terremoto vem e eles são libertos pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. E eu quero falar com você nessa noite sobre 3 pontos, sobre o poder sobrenatural que a adoração tem para fazer nas nossas vidas. E o primeiro ponto que você precisa entender, que o poder sobrenatural da adoração revela com quem você está se relacionando. O texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Meu queridos, presta atenção numa coisa. O dia que Paulo e Silas foi extremamente difícil. Eles passaram por momentos tensos. Eles começaram um dia com boa intenção, mas tudo mudou. E eles não conseguiram chegar até o objetivo deles. Eles foram atropelados por uma multidão enfurecida. Mas eles ainda conseguem louvar. Eles ainda conseguem adorar, eles conseguem orar, eles conseguem buscar. Irmãos, como alguém consegue cantar depois de ser açoitado, irmãos? Alguém já foi açoitado aqui? Não? Ninguém? Eu tenho uma lista, se a gente quiser começar. A gente tem uma lista aí de açoites. Que isso? Como diria minha mãe, vontade é uma coisa que dá e passa. Ô Jesus. Irmãos, você nunca foi açoitado e eu também não. Como é que alguém canta depois de ser açoitado? Como é que alguém canta depois de ser maltratado, machucado? Como é que alguém adora depois de ser açoitado? Essa é a pergunta, mas a resposta que você precisa entender é porque Paulo e Silas, eles não estavam reagindo às circunstâncias, eles estavam respondendo a um relacionamento de amor que eles tinham com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles não foram afetados pelo que eles estavam vivendo, mas eles estavam conectados com o céu. Eles estavam em um relacionamento sério com Jesus. E o fato deles adorarem no meio de tudo aquilo é porque eles estavam mostrando: nós não estamos nos relacionando com as circunstâncias, nós estamos num relacionamento com Jesus. Eu não sei o que a circunstância está acontecendo, mas eu decido adorar a Jesus. Cara, entenda uma coisa: quando você está num relacionamento sério com Jesus, você adora,
mesmo quando você é injustiçado. Preste atenção, esses caras, eles foram injustiçados, eles foram pisados, eles foram maltratados, eles foram acusados falsamente, e inventaram calúnias e mentiras contra eles, mas a injustiça não os calou. A injustiça não os calou. Ei, meu querido, olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa, e eu vou ser muito direto para você. Não fique esperando nada da vida, porque a vida é injusta. Não fique esperando nada das pessoas, porque as pessoas são injustas. Sabe por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como você quer esperar justiça de alguém que está no mundo e no maligno, querido? O mundo é injusto. As pessoas são injustas. As pessoas vão nos caluniar, vão dizer mentiras. As pessoas vão se levantar contra. Às vezes as pessoas não têm o que fazer, mas elas vão fazer. Eu falo com a pastora que parece que tem pessoas que acordam num dia e falam assim: hoje eu vou perturbar a vida de alguém. Você pode reparar, tem pessoas que parecem que elas acordaram para perturbar o dia de alguém. E é. Queima elas, Jesus. A vida não é justa, queridos. As pessoas não são justas. Paulo e Silas foram injustiçados. Eles tinham boa intenção de adorar a Jesus, e a intenção de adorar não protegeu eles. Eles apanharam do mesmo jeito. Eles foram injustiçados do mesmo jeito. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Quando você ora e fala assim: meu Deus, eu faço tanto direito, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo, e por que isso tudo está acontecendo? Isso não é justo comigo. A vida não é justa. E você precisa entender, você não está num relacionamento com a vida, você está num relacionamento com Jesus. Quando você adora, quando você está num relacionamento sério com Jesus, você adora mesmo quando a dor vem. Eles adoraram em meio à dor e às feridas, e feridas físicas. Eles foram maltratados, chicoteados, pisados. Eles estavam sangrando. Eles tinham dores. Eu não sei você, queridos, mas tem dia que parece que a gente acorda com dores. Nós acordamos com dores. E não são às vezes dores da idade. Depois que você chega a uma certa idade, você começa a ter dores. Não estou nem falando dessas. Essa faz parte da vida. Pergunta o Sandro para você ver. Ele já chegou nessa fase. Não é sobre isso. Mas eu estou falando sobre dores que às vezes são na alma. Dores emocionais no profundo da nossa alma. Às vezes dói. Tem dia que parece que está difícil, parece que as coisas não acontecem. Às vezes nós temos dores, doenças e enfermidades que assolam o nosso corpo, a nossa alma. E falando de dor, queridos, eu preciso lembrar de um cara que adora em meio à dor. E o nome dele é Jó. Diz a palavra, se você não conhece, que Jó perdeu tudo quanto tinha. Seus filhos morreram. Todos os seus filhos foram mortos, queridos. Meu irmão, perder um filho já é inconcebível. Agora você imagina perder todos os filhos, sem exceção. Morrer todos ao mesmo tempo. Perder todas as coisas. Viver um processo de dor absurda, que nenhum de nós aqui jamais viveu uma dor talvez tão grande quanto a que Jó viveu. E Jó para, e ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu escolho adorar mesmo em meio à dor. Eu escolho adorar mesmo em meio aos sofrimentos. Eu escolho adorar mesmo em meio a eu estar sangrando, mesmo em meio a estar machucado. Eu escolho adorar. Paulo e Silas escolheram adorar. Em meio à injustiça, em meio à dor, em meio à incerteza.
Cara, eles não sabiam, a única certeza que eles tinham é que eles já tinham apanhado e que eles estavam presos. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam se no dia seguinte eles seriam libertos. Eles não sabiam se eles teriam comida. Eles não sabiam absolutamente nada. O Senhor não apareceu para eles falando: amanhã libertarei você. Deus não enviou um profeta, um cara do time do profético, e botou a mão na cabeça e disse: eis que eu te digo, aguenta aí porque você vai ter libertação. Não, eles estavam vivendo um tempo completo de incerteza. Eles não sabiam o que ia acontecer na vida deles. Mas ainda assim, eles decidiram adorar ao Senhor. E quando eu falo de certeza, eu preciso lembrar de Maria. Quando ela está grávida no meio de uma sociedade completamente machista, e uma virgem aparece grávida, e ela não sabe agora o que vai acontecer da vida dela. E Maria olha para o Senhor, vira e fala: a minha alma engrandece ao Senhor. Em meio a toda a incerteza, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Em meio à incerteza, ela decidiu escolher adorar. Ela decidiu continuar adorando. Ela decidiu continuar fazendo. Ela decidiu continuar vivendo no Senhor. Quando você está num relacionamento sério com Jesus, a injustiça vai bater à tua porta, a dor vai bater à tua porta, a incerteza vai bater à tua porta. Eu preciso te dizer isso, mas eu também preciso te dizer que Jesus vai estar ali para atender essa porta, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Quando você está num relacionamento com Jesus, esse relacionamento te protege, para que você faça escolhas saudáveis. Quando você está frente a uma situação dessa, você tem 3 caminhos. Ou você se cala, porque a sua dor é maior do que o seu amor. O que você está doendo é maior do que aquilo que você ama a Jesus, então você se cala. Você se cala porque você está num relacionamento com a sua própria dor, e você decide então se calar, e você para de adorar a Jesus. Ou você murmura, que é uma segunda escolha. Sabe por quê? Você murmura quando o seu alto senso de justiça é maior do que o seu amor por Jesus, e você diz: eu faço tudo, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu guardo princípios, eu faço tudo, isso tudo está me acontecendo, eu não sei porquê, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. E você murmura porque você decide se relacionar com a dúvida trazida pelo inimigo, do que com o amor que você tem a Jesus. Ou, em meio a tudo isso, você decide adorar. E quando você decide adorar, você está dizendo: nada, dor alguma, justiça nenhuma, senso nenhum, nada que eu viva é maior que o amor que eu sinto por Ele. Porque eu amo, eu não me calo, porque eu não estou num relacionamento comigo. Eu não murmuro porque eu não estou me relacionando com o inimigo. Eu adoro porque eu estou me relacionando com o Emanuel, o Deus conosco, aquele que morreu na cruz, aquele que me salvou, aquele que restaurou a minha vida, aquele que mudou a minha história. Oh, aleluia! É com esse que nós estamos nos relacionando. Eu adoro mesmo em meio à incerteza, porque eu sei que Jesus está comigo. Eu adoro em meio a tudo isso, porque eu estou num relacionamento sério de amor com Jesus. E eu fico imaginando, queridos, eu fico imaginando Paulo e Silas naquela noite, diante de tanta injustiça, diante de tanta dor, diante de tanta incerteza, diante de uma cela escura. Uma cela completamente escura. Um silêncio de um sofrimento. Uma voz de repente resolve
quebrar aquele silêncio. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, 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 A voz deles resolve romper o silêncio da dor. E eles dizem: eu sei em quem tenho crido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não produza na oliveira, ainda que o campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque nós decidimos estar num relacionamento sério com Jesus. Porque meninos imaturos adoram pelo que tem para receber, mas pessoas maduras adoram porque já sabem que já receberam o maior de todos os tesouros, que é o amor de Jesus, o nosso Senhor, queridos. Por isso que nós decidimos nos relacionar com o Senhor. Segunda coisa que você precisa entender, que a adoração contagia o ambiente em que você está. Diz o texto: os outros presos ouviam. Paulo e Silas estavam presos, mas o ambiente foi contagiado pelo céu. Era uma prisão, era um cárcere. Como isso era possível? Sabe por quê? Porque eles atraíram a atmosfera do céu para a terra. Eles atraíram a glória do Senhor para dentro daquele ambiente. A adoração era tão extravagante que outros ouviam. Você já ouviu isso, mas eu preciso te alertar. Lúcifer caiu no paraíso, no céu. Adão e Eva se perderam no meio do jardim. Mas Jesus adorou o Pai e honrou ao Senhor no deserto. Isso é para mostrar para mim e para você que não é sobre um local em que nós estamos, mas sobre a intenção do nosso coração. Porque enquanto o louvor e a adoração contagiam, a murmuração contamina. A murmuração contamina. Isso é para nos mostrar que o nosso problema nunca é sobre o local, mas o nosso problema é sobre o coração. Isso é para nos mostrar que o problema não é onde nós estamos inseridos, mas é como nós estamos nos portando. Porque ninguém pode silenciar a adoração
de um verdadeiro adorador. Porque você não pode impedir que uma árvore dê frutos, a não ser que você corte ela e mate ela. Ninguém pode impedir que um adorador adore. Ninguém pode impedir que o fruto do relacionamento entre o adorado e o adorador seja evidente aos homens. Vocês têm poder. O texto de 1 João 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram no Senhor. Porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Os lugares aonde você está, eles não podem parecer um inferno. Sabe por quê? Porque você está lá e você não foi destinado para o inferno. A cruz de Cristo não destinou você para o inferno. A cruz de Cristo te designou para os céus, para a morada dos santos, na Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar com Jesus para todo sempre. O que você está vivendo não pode parecer um inferno. Não é o ambiente que define o adorador. É o adorador que redefine o ambiente que ele vive, queridos. Paulo e Silas encontram, enfim, um lugar para adorar. E eles não encontram um lugar para adorar com um ar-condicionado, com músicas bonitas. Ele não encontra com cadeiras confortáveis, não. É no meio de uma cela, é no meio de uma cadeia, presos, silêncio, outros presos ali, amargurados, em meio à injustiça, em meio a tudo isso, talvez com ratos, baratas e quem sabe até sapos. Eu não sei se tem sapos em Roma. Mas eles encontram um lugar, sabe por quê? Porque nós não precisamos de um lugar perfeito para adorar ao Senhor, mas nós tornamos os lugares aonde nós estamos perfeitos através da adoração que nós damos a Jesus. Porque quando você adora, você contagia o ambiente. As pessoas ouviram tudo o que estava acontecendo na cela. E aí eu te pergunto, o que as pessoas estão ouvindo na sua vida? O que as pessoas à nossa volta estão ouvindo? A adoração ou a murmuração? O que as pessoas estão ouvindo? O que as pessoas estão ouvindo acerca de nós? O volume da nossa adoração, ele precisa ser mais alto do que a dor que nós estamos vivendo, a angústia que estamos passando. Porque nós estamos num relacionamento de amor sério com Jesus. E terceiro e último ponto: o poder sobrenatural da adoração, ele transforma a sua realidade e ele traz libertação. Diz o texto: e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eles estavam presos, mas eles eram livres. O ambiente poderia ter colocado Paulo e Silas atrás das grades, mas o espírito e a alma de Paulo e Silas determinou que eles estavam num relacionamento sério com Jesus e eles não iriam ficar presos ali, porque eles decidiram adorar o Senhor. Eles eram livres para expressar o amor que eles têm por Jesus, porque podem nos prender fisicamente, mas não podem tirar o nosso amor por Jesus, queridos. E aí entenda, quando eles adoram, as cadeias começam a se mover, vem um terremoto sobre um lugar, e esse terremoto sacode todos aqueles no local. E entenda uma coisa, tem terremotos que vêm sobre a tua vida, escuta isso. Escuta isso, tem terremotos que vêm sobre a tua vida, não é porque você está falhando, não, ei, não.
Tem terremotos que vêm sobre a tua vida para literalmente mostrar para você que você não está falhando, mas que você resolveu adorar ao Senhor. Quando você adora, você precisa entender que Deus não está botando as coisas fora do lugar. Pelo contrário, Deus está movimentando as coisas para que as coisas comecem a entrar nos seus devidos lugares, queridos. Você precisa entender que quando você adora, a estrutura dos lugares que você está vão ser completamente abaladas, para que literalmente você seja liberto, porque a adoração precede a libertação. Mas escute uma coisa, a adoração precede a libertação, não é porque ela tem o poder de libertar, não. Como assim, pastor? Não, preste atenção. A adoração não tem o poder de te libertar. A adoração mostra que você já está livre, queridos. É diferente. Eu vou te repetir. A adoração não tem o poder de te libertar. A adoração mostra que você já entendeu que você está num relacionamento sério com Jesus, e não é você que faz, não é a sua adoração que faz, mas é o Senhor em nós, a esperança de toda glória. E quando nós decidimos adorar em meio a tudo isso, é porque nós já entendemos que o nosso relacionamento de amor com Ele é maior do que todas as coisas, queridos. A adoração precede a libertação, porque você finalmente entendeu que você tem um braço de papai para descansar, e você pode adorar ao Senhor com tudo que Ele é. Você já entendeu isso. E sim, quando você entende isso, você está entendendo o que é o Evangelho de Jesus. Sim, quando você entende que você pode adorar em meio a todas as circunstâncias adversas, você está entendendo do que é se relacionar com Cristo. Assim como alguém que está dançando e que não sabe qual é o próximo passo, mas o seu parceiro o conduz, é assim com Cristo. Talvez nós não sabemos o que está passando sobre as nossas vidas. Eu falava com um cara que eu amo muito agora à tarde, e eu falava com ele, eu falava: meu filho, talvez você não saiba o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo algo. E como diz João 13, o que eu faço hoje, vocês talvez não entendem, mas vocês entenderão depois. Deus está te conduzindo numa dança, e isso é para libertar você, e você precisa aprender a descansar nele. Deus está movendo as circunstâncias da sua vida, para que você seja movida para o seu destino. Só que você não pode orar por aquilo que você não está comprometido em transformar. Você não pode adorar em meio a circunstâncias que você não está disponível a entregar as circunstâncias no controle dele. Você precisa entender, se você for adorar no meio das circunstâncias, você precisa entender que Ele continua cuidando da tua vida, e Ele continua cuidando do teu coração. O de repente que Deus acontece. Você crê que o de repente de Deus pode acontecer sobre a tua vida, queridos? Você crê que tudo que está acontecendo na sua vida pode mudar no de repente de Deus? Porque a extravagância da adoração de Paulo e Silas causaram uma violenta movimentação nos céus sobre tudo que os aprisionava. Mova-se de forma extravagante para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e os céus se manifestarão de forma sobrenatural sobre o teu viver. Mas eu concluo falando isso para você, e observa como algo poderoso aqui. Paulo e Silas adoraram. Paulo e Silas tinham um relacionamento. Paulo e Silas não se relacionavam com a dor. Paulo e Silas não se relacionavam com a murmuração. Paulo e Silas se relacionavam com Deus. Paulo e Silas não se relacionavam consigo mesmo, com o inimigo, mas se relacionavam com Jesus. E eles resolvem adorar. Eles resolvem adorar. E observa algo poderoso. A palavra de Deus diz que a corrente de
todos aqueles que estavam à volta de Paulo e Silas se soltaram. Talvez você não entendeu, eu vou te repetir. Pela adoração de dois homens que estavam num relacionamento sério com Jesus, todas as pessoas que estavam à volta deles foram abençoados e tiveram as suas vidas transformadas, queridos. Eu creio em nome de Jesus que o fruto do seu relacionamento de amor entre você e Jesus não vai impactar só a sua vida, mas vai impactar a sua casa, vai impactar a sua família, vai impactar os seus vizinhos. Pessoas olharão e verão a cruz de Cristo através da sua vida. Correntes vão cair, cadeias vão ser libertas pelo poder que há no nome de Jesus na tua vida. A resposta de Deus, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. A resposta de Deus não trará apenas respostas às suas necessidades, mas através do seu relacionamento de amor com o que você está tendo com Jesus, o mover sobrenatural e eterno de Jesus através da sua vida vai impactar a vida de muitos, e muitas pessoas olharão e dirão: ei, o que eu faço para viver o que você está vivendo? Mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio a um aprisionamento emocional, as pessoas olharão como esse carcereiro. Paulo e Silas num dia estava preso, no dia seguinte estava tomando café com o carcereiro e pregando para toda a família dele, e toda a família do carcereiro se converteu, e Jesus fez coisas grandiosas ali, queridos. Porque aonde há um ambiente de adoração, o sobrenatural acontece. E quando o sobrenatural acontece, transformações acontecem em nossas vidas, queridos. Adore o Senhor. A adoração não é a fuga da realidade, não. Mas a adoração é você literalmente entender que o seu coração está alinhado com uma realidade eterna, porque você está num relacionamento sério de amor com Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.